Amém. Maravilhoso, maravilhoso tudo. Vamos então, eu vou fazer um caminho para que eu possa dilatar sua mente. Então eu vou fazer todo um trajeto para chegar no meu ponto. E então eu acredito que isso vai possibilitar você ter uma visão muito mais ampla do que Deus tem para nós e espera de nós. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra, a mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Estou ali observando. Uma coisa muito interessante. Vamos lembrar que Jesus está sempre observando. Ele estava observando como as pessoas ofertavam, ele observava como elas se sentavam à mesa, escolhiam. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares. Então, ele está sempre nos observando. Você vai ver em várias escrituras dizendo, então o Senhor observava isso, o Senhor ele notou o que estava acontecendo, quer dizer, então ele estava atento, ele estava observando como as pessoas escolhiam os lugares à mesa, como elas ofertavam, coisas do cotidiano. O Senhor está sempre nos observando. Como nós agimos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ele está nos observando. Nas coisas triviais, aquelas coisas mais comuns. Como nós respondemos, como nós nos comportamos. Você pode achar que não tem importância nenhuma, é aí que as pessoas falham. As pessoas têm uma visão de grandeza muito pequena. Essa visão de grandeza é pequena. A verdadeira, quem tem uma visão de grandeza, são as pessoas que entendem que o Senhor está observando aquelas coisas que você acha que são pequenas. Por isso que eu tenho falado tanto, o Espírito Santo tem me dado tanto sobre ordens simples, instruções simples, pequenas obediências, pequenas atitudes. Nós estamos sendo observados. Então, a nossa cabeça pode estar tão equivocada que a gente está falando, o Espírito Santo está falando uma coisa e a pessoa está, mas o meu problema não é esse. Esse é o seu problema. É que você acha que o seu problema é o resultado daquele estilo de vida. Mas o resultado é apenas o fruto de um caminho, de uma semeadura, de escolhas. Eu cheguei naquele resultado, naquele lugar, porque eu fiz um caminho, porque eu usei uma semente, porque eu fiz escolhas. Eu não cheguei naquele resultado do nada. Não aconteceu do nada. Isso é um caminho trilhado. São escolhas, são sementes. Então, a gente não observa o caminho, não observa as escolhas, mas observamos o resultado. Eu não gosto do resultado. E aí a gente está falando, muitas vezes o Senhor está falando, o Espírito Santo está falando, então, mas você não gosta desse resultado. Mas você continua
caminhando na mesma direção, você continua usando a mesma semente, você continua fazendo as mesmas escolhas. Como que você me diz que você não gosta se você está... Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não escolhi isso. Óbvio que pessoas normais não vão escolher dor. Mas uma falta de consciência, de visão, faz com que você escolha, tome decisões, use sementes que vão levar você exatamente para aquele lugar que é doloroso. Então, essas atitudes do dia a dia, elas estão contando, elas estão definindo. E você precisa dar lugar a esse entendimento para que você realmente derrube todas essas mentiras que fazem com que você continue seguindo para aquele mesmo abismo que você diz que não quer ver, mas é para lá que você segue sempre. Então, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Então, observe, ele viu o que estava acontecendo, então agora ele conta uma história para ilustrar. Eu costumo, às vezes nos programas, contar testemunhos para ilustrar o que eu estou falando. Porque aí você liga uma coisa na outra. Porque Jesus nos ensinou a fazer isso muito. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá, deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Jesus já estava assim, ó, se antecipa, tenha discernimento. Deixa quem te convidou te direcionar. Porque você pode se meter num problema que vai te causar dor, ferida, humilhação, que você pode evitar. Você pode evitar tendo bom senso. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga, amigo, passe para um lugar mais importante. E você vai ser honrado diante de todo mundo, porque você teve uma atitude onde você se sentou, num lugar de menos importância. E agora vem alguém e diz, não, isso não é lugar para você. O seu lugar é esse aqui. Oh! Eu fico encantada. Olha como Jesus ensinava. Até como você deve se portar numa festa, num evento. Não chega se achando, é isso que Jesus estava dizendo. Chega e ocupe um lugar discreto, que quem te convidou e sabe da sua importância, vai lá buscar você. E aí, então, uma coisa é você sentar num lugar que não é para você. Outra coisa é alguém ir lá e dizer, não, eu preparei um lugar para você. E não é esse pequeno aqui, não. Amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Porque você teve inteligência o bastante. Você já entrou focado, consciente
da atitude inteligente, sábia que você deveria ter. Jesus está falando, ó, você não pode entrar de qualquer jeito e cheio de você. Você tem que entrar focado e fazer intencionalmente o que vai atrair honra para você. Você é intencional, você senta num lugar de menos importância intencionalmente. Porque dessa maneira, quem convidou você sabe qual é o lugar que cabe a você, e ele vai te buscar. E você vai ser, então, honrado diante de todo mundo. Ao contrário, você pode ser humilhado na presença de todo mundo também. Pois todo o que se exalta, que se autopromove, será humilhado. E o que se humilha, será exaltado. E humildade, se eu tiver que... Podemos falar muitas coisas sobre humildade, mas eu sei que o ponto principal é a capacidade de ouvir o que Deus está falando. É você ser capaz de se despir da sua teimosia, dos seus achismos, das suas opiniões, e pegar o que Deus está te dando, ainda que vá contra tudo que você até então acreditava, queria, achava. Então, vamos lá. A nossa vida pode parecer como uma história escrita, definitiva, onde eu não posso mudar, onde eu não tenho uma voz nisso. Pode parecer que as circunstâncias me governam e que sou refém do que se passa. Mas quando lemos os evangelhos, vemos que Jesus não agia assim e ensinava os que o ouviam, aqueles que o ouviram, estavam vindo a serem proativos e não vítimas ou espectadores. Um grande erro na vida cristã é se ver como um espectador. Como o coadjuvante da própria vida. Um tipo de atividade em que você vive à mercê do que está ao seu redor. Você vive à mercê do que está ao seu redor. Não. Jesus foi convidado, então, para ir à casa desse fariseu, um homem importante. Enquanto ele estava ali, você vai ver, se você ler o restante, antes, na verdade, tinha um homem doente, muito inchado, e ele o chamou e curou esse homem. E era sábado. Bom, e aí a festa continua, e não para por isso. E então é quando ele vê as pessoas procurando esse lugar de honra. E ele decide ensiná-las. O texto é sobre humildade. Mas eu quero que você veja que é o que Jesus está ensinando aqui, é que humildade é uma escolha. Como você vai viver é uma escolha, onde você vai sentar é uma escolha. Esse caminho que você vai trilhar é uma escolha. Jesus está dizendo, escolha ser humilde, porque é uma escolha sábia. O contrário é tolice, que leva a perdas e a vergonha, e não a honra e promoção. Espere que a pessoa que o convidou
reconheça que você não está na posição que seria a ideal para você. E ela o traga e o coloque diante de todos o lugar de honra e de maior importância. O texto aqui não nos deixa na posição de vítimas. Jesus não está falando com alguém que não tem escolha. Ele fala aqui como você, eu, tendo escolha na vida. Você escolhe o lugar onde quer sentar-se, e uma escolha errada que Jesus está mostrando, em vez de exaltar você, pode humilhar. Ele está dizendo exatamente isso. Em vez, essa escolha que pode, ao invés de te exaltar, vai te humilhar. Aí abra, tudo que Jesus ensinou é para você abrir, abre o leque, leva para tudo. Quantas coisas que a gente faz assim. Escolhemos no orgulho, na arrogância, na teimosia, na autossuficiência, buscando a autopromoção. E aquilo causa dor, humilhação na nossa vida e não aquilo que a gente queria. Aí você está buscando uma coisa, mas o efeito que você tem é totalmente contrário. Porque você fez do modo errado. Ele está mostrando, não é esse o caminho que te leva para isso que você diz que quer. Entrem pela porta estreita, pois larga e amplo, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Interessante, olha só, que no texto, Jesus diz que é preciso uma atitude. É preciso uma atitude de querer entrar pela porta. Ele diz, entre. E quantas vezes ele está botando a gente diante de uma porta, que é a nossa porta de vitória, ele está dizendo, entra. Vem a palavra e está dizendo, entra. Vem mais uma palavra e está dizendo, entra. Ou seja, escolha entrar. Observa que não diz aqui, que tem uma mão aqui, com mais um pé empurrando essa pessoa. Tem uma voz que está orientando, entre pela porta. Mas lembra do perigo de ouvir uma outra voz? Tem também outra que está dizendo, não, essa não precisa, ela é muito apertada, tem muita pressão. Vem por essa aqui. E que ainda diz assim, mas você vai chegar no mesmo lugar, tá? Não vai, não? Não, você tem muita pressão. Vem nessa aqui que você chega no mesmo destino. E alguns estão acreditando nisso, não é? Porque estão pegando, estão acreditando. Não tem problema nenhum, entra aqui, é larga, é espaçosa, não tem pressão. Não tem nada. Mas não preocupa, não. Você vai chegar no mesmo destino que esses aqui que estão na porta estreitinha vão chegar. É mentira. Como é mentira. Então, ele mostra aqui, ele diz, entre, escolha entrar por ela. Existe uma porta estreita, existe um caminho largo, e você escolhe qual você quer entrar. Não somos levados que eu quero dizer, obrigados, amarrados. Não somos levados por um caminho. Nós temos a liberdade e, consequentemente,
a responsabilidade de escolher. Eu sou livre para escolher, mas a gente sabe que não somos livres para escolher as consequências. Nós somos livres para escolher, mas escravos das consequências. Às vezes, vivemos uma vida sendo levados pelo que acontece, pelo que é decidido por outras pessoas. Pelo governo, pelas circunstâncias nas quais nascemos. Mas é porque você não está no governo da sua vida. Porque ninguém foi criado para viver assim. À mercê do que está acontecendo. Mas nós percebemos em toda a vida de Jesus aqui na Terra, em que ele não viveu à mercê das circunstâncias, e nos ensinou isso muito bem. Ele também ensinou os seus discípulos, aqueles que estavam com ele, a saírem da posição de vítimas para uma posição onde escolhemos, decidimos, somos pró-ativos. Então, ele diz, seja proativo, entra pela porta estreita. É interessante que ele termina essa parte dizendo que a porta é estreita, e são poucos os que a encontram. Sabe, podemos encontrar algo por acaso, podemos estar caminhando na rua e encontrar uma joia, dinheiro, por exemplo. Foi um acaso, ou seja, eu encontrei. Eu não esperava encontrar aquilo, mas encontrei. Por que Jesus fala que são poucos os que encontram a porta? Porque uma coisa é estar despercebido, encontrar algo bom, como o exemplo de uma joia de dinheiro na rua. Outra coisa é eu perder dinheiro, e então eu passo a procurar pelo que eu perdi. Muda completamente. Uma coisa é eu estar caminhando, e alguém para e me abençoa. Outra coisa é eu saber que Deus tem algo para mim. Então, persigo. Procuro aquilo. Que sei, que entendo o que Deus tem para mim. Jesus mandou pedir, bater, buscar. Quem procura, ele disse, vai encontrar. Peçam e será dado, busquem e encontrarão. Aquilo que você estiver buscando é o que você vai encontrar. Você não vai encontrar um negócio que você não está buscando. Uma coisa é você encontrar algo por acaso. Outra coisa é você saber que você precisa de algo e tem algo disponível para você. E você sair à procura. Façam, peçam, será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Todo. E a Bíblia não exagera. E aquele que bate, a porta será aberta. Então ele está dizendo, ó, a porta está à disposição, mas muitos não a encontram. Exatamente porque não buscam encontrá-la. Porque não adianta você buscar no lugar errado, da forma errada.
Imagine estas bênçãos, imagine que estas bênçãos estão à disposição. E muitos nunca viverão. Porque não buscam encontrá-las. Alguns vão terminar no inferno. Vão morrer sem nunca ter vivido o seu destino. Vão morrer sem nunca descobrir a pessoa que Deus colocou aqui dentro. Vão morrer sem viver tudo que foi garantido, prometido, assegurado nas Escrituras. Porque não buscam. E quando dizem que buscam, não encontram, porque buscam no lugar errado e da forma errada. Fazem ao modo deles, não ao modo de Deus. Não, eu vou sentar no melhor lugar. Eu vou fazer do meu jeito, passou vergonha. Mas se você busca o modo de Deus, então você é honrado na frente de todo mundo. Está vendo a diferença? Não é incrível? É incrível. É só você acreditar nisso. Eu encontro a porta estreita, eu encontro o caminho, eu encontro o que Deus preparou para mim. Eu encontro. Porque eu busquei ao modo dele. Como é que você vai encontrar um negócio que você está buscando no lugar errado, da forma errada? Você vai encontrar. Não é outro que vai poder encontrar por você. Porque, eu prego isso uma vida inteira, eu encontrei, eu prego para as pessoas, elas não conseguem, muitas, graças a Deus, que a maioria sim, mas muitos ainda não. Porque eu encontrei, eu estou mostrando, mas se ela não vê dessa maneira, se ela não acredita. Às vezes está ali, você já está com vontade de fazer exatamente isso, empurrar o sujeito. Mas você não pode fazer. Porque ele tem o livre-arbítrio, ele tem liberdade de escolher, ele vai ter que escolher, ele tem que querer, é o que a Bíblia deixa muito claro. É um negócio que acontece aqui. Se você crê no seu coração e confessar com a boca, é um negócio que primeiro acontece aqui dentro. Depois, aqui fora. Bom, como ser honrado numa situação? Escolhendo a posição humilde. E a posição humilde é onde eu ouço a Deus. Submeto-me a Ele radicalmente. O ponto é que você tem opções. Nós temos opções. Você tem opções. Ou seja, podemos ser proativos na vida cristã e não reativos ou passivos. A minoria é proativa. Uma minoria. A maioria ou é reativa ou é passiva. Está aí. Alguns só reagem quando a bomba estoura. Nunca são proativos, se antecipam, plantam, se preparam. Outros passivos. A vida está acontecendo, ele está à mercê, ele está entregue. Pois vocês vão receber um espírito que os escravize para novamente temerem. Mas receber o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo afirma aos romanos que eles não receberam o espírito de escravidão. Aqui,
vemos que não recebemos um espírito de medo, de escravidão, para temer. Nós recebemos o espírito de adoção, não de medo. Nós somos filhos e não escravos medrosos. E a gente fala isso o tempo todo, por que muitos não acreditam? Como filhos do rei, temos uma herança. Como filhos do rei, vivemos em um reino, e neste reino, o reino invertido, lembra? Essa mensagem já pregamos, do reino invertido, diferente do mundo que vivemos. Nesse reino invertido, que é diferente desse mundo que nós vivemos, o maior é o que serve. Mas nesse mundo, esse é o menor. E o que Jesus nos ensina? Ele está dizendo, invista em si mesmo, servindo ao reino e às pessoas. Isso é um investimento que você faz em você. Escolha ser o menor, e você será o maior. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Em Filipenses, fala que o Senhor se esvaziou, se humilhou à mais baixa posição, mas o Senhor o exaltou à mais alta posição. Nós somos orientados até a mesma atitude de Cristo. Aí você lê lá, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que atitude foi essa? Ele se esvaziou, e a gente chega, nós chegamos cheios demais de nós mesmos, então você se esvazia, para que você possa ser cheio dele. E isso é uma atitude de humildade. Enquanto você não tem a mesma atitude de Cristo, você não vai longe. Não tem como ir. Bom, é muito interessante, eu fico encantada como o Espírito Santo trabalha. Quando eu fui assistir o programa hoje, o programa Dança de Vida, que eu faço há muitos anos, e como eu preparo com antecedência, então não dá às vezes para saber qual é a mensagem daquele dia. Então eu assisto todos os dias, é uma das primeiras coisas que eu faço quando eu acordo. E eu tenho uma atitude também, onde primeiro eu assisto todos os programas do ministério, como uma forma de treino exatamente disso que eu acredito. E, por último, assisto o meu programa. Porque é uma forma de eu honrar as pessoas que contribuem para o reino de Deus. Isso é um treino, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas eu estou vendo por eu ter uma consciência viva de que o Deus que eu sirvo está me vendo e Ele está me observando. E eu acredito que são essas pequenas atitudes, onde nós honramos pessoas que elas nem sabem que nós estamos honrando elas, que afetam a nossa vida e que nos levam além. Então eu vi, falando sobre Josué, eu na hora cheguei a dar meio que um gritinho, falei, Senhor. Aí quando o Mu abriu, ele tinha uma palavra, mas ele puxou o gancho de Josué e Moisés novamente. E eu fiquei mais edificada ainda. Então, vamos continuar nesse raciocínio para a gente fazer esse fechamento. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar, onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates,
toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, e não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué serviu. Josué serviu aos seus irmãos. Ele foi conhecido, e você vai ver durante todo o livro dele, ele sendo apresentado como servo de Moisés. Ele foi conhecido como servo de Moisés. Ele serviu ao seu povo, e antes ele serviu a Moisés durante toda a jornada no deserto, levando-os a entrar na terra prometida. Vamos lembrar que Josué foi o sujeito, que ele era um dos príncipes, e escolheu ficar na tenda, servindo como auxiliar do Moisés. Ele foi o único de todos eles que não se ausentou da tenda, nem por um momento. Josué foi a pessoa que levou o povo a experimentar o que Deus havia prometido para eles. A terra do descanso. A terra que manava leite e mel. A terra prometida aos seus antepassados. Aquilo que pessoas sonharam em ter, este povo recebeu. E foi Josué quem os conduziu a isto. Aqui no texto que eu acabei de ler para você, o Senhor fala que o tempo de Moisés havia terminado. Deus fala que era para ele agora assumir a posição e garante que vai estar com ele, que vai fazer o que prometeu, que aquilo que ele prometeu vai acontecer. Então ele diz: prepare-se, eu vou fazer. Qual a promessa de Deus para Josué? Ninguém conseguirá resistir a você. Eu nunca vou deixar você. Acabei de ler, está no texto. Eu sempre estarei com você e não poderão resistir a você. Josué recebeu a presença, a unção, o poder do Todo-Poderoso. Deus era com ele, ele estava dizendo: eu dou a você o que você precisa, eu sou com você. Seja forte e corajoso, isto é, tenha atitude, uma atitude forte, uma atitude corajosa. Levante-se, prepare-se, tenha a atitude de se levantar e se preparar, porque é você que vai colocar esse povo lá. Ele está dizendo: você vai colocar o povo. Quer dizer, você vai influenciar. Influencie este povo a herdar a terra. É o Senhor dizendo: Josué, você é um influenciador. Josué foi um influenciador nos dias dele.
Josué foi aquele que, quando o povo temeu, lá em Números 13, 14, foi ele que disse: nós podemos entrar na terra. Josué e Calebe foram os únicos que disseram que podiam entrar e possuir a terra. Deus, eles estavam dizendo, Deus pode fazer. Deus vai fazer. Ele disse que vai fazer, então ele vai fazer. Está vendo? Vemos o Senhor deixando claro que ele era um influenciador. Você tem a minha presença, o Senhor estava dizendo, eu vou estar com você, ninguém vai conseguir resistir a você. Você vai levar este povo a experimentar o que eu tenho para eles. Você vai botar o povo lá dentro da terra. Isso é servir. Isso é servir aos outros. Nós temos a presença de Deus na nossa vida para servir, para influenciar e mudar a história das outras pessoas. Na parábola dos talentos, diz que uma quantia, o Senhor contou, Jesus contou essa parábola, que uma quantia de dinheiro foi dada a 3 servos diferentes, para que eles multiplicassem. E essa parábola, ela deixa claro que seja lá o que for que o Senhor colocar nas nossas mãos, que Deus tem colocado nas suas mãos, Ele nos manda usar. Ele nos manda multiplicar. Multiplique o que Deus tem dado a você. Eu creio que o Espírito Santo, ele está falando claramente sobre o poder que nós temos para mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Ele está dizendo, ó, você pode escolher procurar e encontrar o que Deus tem para você. Use, multiplique o que Ele colocou em sua vida. Sirva, influencie como Josué. Josué tinha algo diferente do que as outras pessoas tinham. Ele creu, ele procurou, porque só uma pessoa que está à procura de algo maior decide auxiliar alguém que muitos estão criticando e ficar na tenda onde a presença de Deus estava. Que enfrenta todo mundo e diz, ei, Deus falou. Ele disse que vai fazer, então ele vai. Ele creu, procurou, buscou isso para a vida dele. Não veio do nada. Não aconteceu do nada. Ele escolheu ir para a tenda do encontro e permaneceu lá. Josué foi proativo. Não foi reativo, não foi passivo. Josué serviu aqueles que estavam com ele e os influenciou naquilo que Deus tinha dado a ele, para que todos experimentassem. Ele influenciou naquilo que Deus tinha dado a ele, para que todos experimentassem. Não somente Josué e Calebe entraram com as suas famílias, mas, você sabe, aqueles que nasceram no deserto. E tinha bastante gente. Essa era a terra dos sonhos deles. A terra que foi prometida lá para Abraão. Quantas gerações já tinham vindo e ido, esperando por isso. E agora ele foi a pessoa escolhida, mas porque ele deu condições. Sabe quando, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu oro por tudo, mas eu percebo, lembra que o Paulo disse que Deus coloca tanto o desejo, o querer, quanto o realizar? Eu percebo quando Deus vai fazer algo na minha vida, vem uma força maior para eu orar por algo.
De repente eu estou andando, eu estou do nada, aquilo vem. Aquilo surge. E eu sei que Deus, porque Ele não faz nada sem o uso da fé, sem oração. Eu sei que o Espírito Santo está me motivando. Ora por isso, ora por isso, ora por isso. Ele coloca orações em nós, é impressionante isso. Ele coloca orações em nós, para que nós possamos viver aquilo. Mas quantas vezes o Espírito Santo pode estar colocando uma oração em você, ora por isso, e você simplesmente passa por cima. Faz isso aqui. Ora por isso aqui. Na minha vida, isso é claro. Toda vez que Deus está para algo acontecer, eu percebo o Espírito Santo colocando aquilo com muito mais... É uma clareza, assim, que ele me mostra, eu já tenho experiência. Eu sei, vai acontecer. O Senhor está me levando a insistir nisso. A bater nesse assunto. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. O Senhor faz isso. É algo específico. Eu poderia dar vários exemplos para você. Que eu vi aquela mudança, às vezes naquela mesma semana, às vezes naqueles próximos 15 dias, eu vi aquilo. E mudando, aquilo mudando. E eu, puxa, é fato. Veio algo muito forte no coração, é Deus dizendo, eu vou fazer. Ora por isso. Ele coloca orações em nós. Eu tenho certeza que o Senhor colocou no Josué orações, desejos, pela minha experiência pessoal. E ele simplesmente se deixou conduzir. Ele foi. Vai para a tenda. Talvez, teve dias que ele não estava com tanta vontade, mas ele fica na tenda. Vai para a tenda, fica na tenda. Tá bom, eu vou para a tenda. Eu vou ficar na tenda. Mais tarde, ele entendeu qual foi o resultado da tenda. Entendeu? Naquele momento, às vezes, você não entende aquilo. Aquilo não está claro para você. Mas não importa, você confia. Ora por isso. Faz isso aqui. Às vezes parece até uma loucura. Talvez você já teve essa experiência de ter o desejo de orar por algo. Que naquele momento, a sua mente veio para brigar. E se você tivesse ouvido a sua mente, não o Espírito aqui no seu coração, você teria perdido a sua bênção, porque o seu coração estava dizendo, o Espírito estava dizendo aqui, ora por isso, creia por isso, a sua mente está dizendo, você está doida? Você está doida? Você não tem condição de atingir isso não, isso é bobagem, está doida, endoidou. E o Espírito está dizendo, ora por isso. E a sua mente está dizendo, enlouqueceu. Enlouqueceu, a mente aqui, ó, a mente aqui. Aqui. E o Espírito está dizendo aqui, ora por isso. Eu vou fazer. Ora por isso. E aí você passa por cima da sua mente e diz assim, você não vai me dominar. Senhor, eu creio. Talvez quando Josué estava indo para a tenda, aqueles olhares, lá vai o puxa-saco. Não é assim? Aqueles que não querem fazer, dizem assim, lá, ó, quer aparecer. Olha lá, ó. Cadê o Josué? Está na tenda, meu filho, não sai de lá mais, enfurnou lá. Puxa-saco. Aí o cara não quer fazer, critica quem faz. Mais tarde, nem lá para ver ele entrar, não estavam vendo, porque já tinham morrido tudo no deserto. Porque mais tarde, saiu.
o valor de se ouvir o que o Espírito está dizendo, o resultado. Então, aqui na parábola dos talentos, cada um recebeu uma quantia para multiplicar. Dois multiplicaram, um enterrou. Mas todos receberam. Eram 12 príncipes, 12 líderes. 10 duvidaram, influenciaram para o mal, foram responsáveis pela morte de muitas pessoas, porque eles tinham influência, eles influenciaram o mal. 2 influenciaram para o bem. Os 2 entraram e conduziram aqueles que nasceram no deserto a entrarem também. Josué serviu aqueles que estavam com ele e os influenciou. Eles entraram. Porque alguém com o espírito de servo, escolheu se mover para o que Deus preparou para eles. E influenciou outros a viverem. Na parábola dos talentos, o servo que recebeu um talento e enterrou, foi como, preste atenção nisso, foi como se somente ele entrasse na terra prometida. Não houve impacto, não houve multiplicação. Digamos que, então, sozinho, ele entrou, não levou ninguém. Não multiplicou nada. Não impactou ninguém. Não fez diferença nenhuma. É o que acontece com muita gente. Ele não faz diferença na vida dele, não faz diferença na vida de ninguém. Deus ama o crescimento do reino, o crescimento do seu povo. O Senhor deseja ver o que Ele nos deu multiplicando na vida dos outros. Ele deixa muito claro, não enterre o seu talento. Invista em você mesmo, servindo a outros. E ao reino com o que Deus deu a você. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu porei sobre o muito. E aí ele conclui como? Venha e participe da alegria do seu Senhor. Os que multiplicam servindo com a vida são chamados de servos bons e fiéis. E são os que desfrutam da alegria do seu Senhor. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Multiplique o que Deus deu a você. Invista nos outros. E desfrute da alegria. Participe da alegria do seu Senhor. Muitos querem participar dessa alegria? Muitos querem essa alegria? Mas vai ver o que eles estão fazendo com a vida deles e com tudo que Deus tem colocado neles. Vai ver como eles têm escolhido viver. Eles não são fiéis no pouco. Eles não levam em consideração que o Senhor está observando as coisas que eles acham que não são importantes. Eles não usam o que o Senhor está dando a eles. Muito menos multiplicam. Que as pessoas ao seu redor recebam daquilo que o Senhor tem posto na sua vida. É assim que crescemos poderosamente. Quantas pessoas que quando começaram algo, elas tinham
o propósito na mente. Mas depois, o dinheiro assumiu o controle. E aquilo já não favorecia mais ninguém, a não ser a própria pessoa. Quantos projetos lindos que começaram para resolver um problema, para abençoar pessoas. Mas depois, o dinheiro assumiu o lugar do propósito. E aquilo perdeu o sentido. Virou bezerro de ouro. Quantos projetos lindos que começaram com um propósito de aliviar a vida dos outros, de abençoar a vida das pessoas, de abençoar o reino, de honrar a Deus. Mas aí, na caminhada, aquilo mudou. A pessoa foi se envolvendo, saiu do propósito. E Mamon assumiu o controle. Deus ama e Ele quer que você participe da alegria dEle. Josué procurou chegar neste lugar. Ele não chegou do nada. Eu disse, Josué procurou chegar neste lugar. Ele viu a porta. Ele recebeu aquilo lá dentro, o que outros também. Entra. Ele viu um lugar que naturalmente parecia ser mais honroso, mas ele escolheu o lugar de servo de Moisés. Ele procurou chegar neste lugar que nós lemos aqui. Ele não chegou do nada. Ele não caiu lá de paraquedas. Foi um caminho percorrido, escolhido. Tinha outras opções, mas ele viu naquela a melhor. Ele construiu o futuro dele. Enquanto ele servia Moisés nas mínimas coisas, ele ia para a tenda, ele estava construindo o futuro dele. Ele servia, ele estava construindo o futuro dele. Quando ele correu o risco de ser apedrejado com Caleb, ele estava construindo o futuro dele. Josué derramou numa nação que Deus deu a ele. Tudo que ele recebeu de Deus, ele derramou numa nação. Josué adotou uma nação. Josué permaneceu sendo servo e fiel a tudo que recebeu, mesmo depois que Moisés tinha morrido há tanto tempo. Ele permaneceu no mesmo caminho. Ele não deixou aquilo virar a cabeça dele, como de tantos outros que a gente vai vendo na Bíblia. Começaram bem, aí vira a cabeça, sai do propósito. Agora não tem mais propósito naquilo. Agora tem autopromoção. Agora tem dinheiro em jogo. Agora tem poder. E ele permaneceu. Josué mostrou até o fim um coração humilde. E foi proativo até o fim, fazendo escolhas corretas. Olha esses textos aqui. Tudo, e a Bíblia não exagera, se a Bíblia diz tudo, é tudo. Aí você fica parado pensando assim, meu Deus, como esse sujeito era focado, como isso estava dentro dele, ele se vestiu disso. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué,
E Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ele era o líder, se tornou um dos maiores generais, um grande general. Ele tinha o poder de fazer, quem mandava era ele, e ele permaneceu submisso àquelas direções até o último dia de vida. Isso é uma escolha. Ele escolheu, ele procurou isso. A Josué não foi tentado? É óbvio que ele foi. É óbvio que ele foi. Mas ele escolheu, ele procurou, ele se manteve consciente. Ele fez ajustes. E dessa maneira se manteve alinhado. Assim, a Bíblia faz questão de dizer, não foi do nada que ele conquistou. Lembra que o Senhor falou, seja forte, corajoso, medita na palavra dia e noite, fale a palavra, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque é dessa maneira que você vai conseguir cumprir tudo que você precisa cumprir. E então você vai ser bem-sucedido e vai prosperar. Então ele foi. E agora a Bíblia diz que foi assim, não foi do nada. Do nada aconteceu, não, foi assim. Assim como, acabei de ler, seguindo, procurando permanecer rigorosamente onde ele sabia que ele tinha que estar. Assim Josué conquistou toda aquela terra. A Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e as suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Não é que ele não teve guerra, não. Muito pelo contrário, ele guerreou por muito tempo. E ele podia então ter se cansado. Mas para chegar nesse resultado, ele se manteve focado e mesmo em guerra, e guerras que duraram muito tempo. Problemas que duraram muito tempo. Mas os problemas, as guerras, não desalinharam Josué, não tiraram Josué do lugar que ele tinha que estar. Porque aquilo estava muito claro dentro dele. Isso aqui é que me salva. Aqui está o caminho da minha vitória. Foi assim como, agindo desse jeito, que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel. Porque Deus não diz para ele, eu estou dando para você o poder para conquistar essa terra, para pôr esse povo aí dentro e conquistá-la. Então o Senhor deu para ele o poder para liderar e colocar lá, e conquistar e colocar o povo lá. Ou seja, aquilo não morreu com ele, aquilo foi dado a ele para aquele povo. Porque tudo que Deus nos dá é para um propósito maior. Tudo. Enquanto isso não entrar na cabeça de muitos, que você escolhe, você decide, você procura. E quando você recebe algo de Deus,
é para atingir a muitos, é para influenciar a muitos. É para adotar pessoas, é para adotar cidades. Você se levanta. Quem era Josué? Um escravo que decidiu viver como livre, que decidiu construir seu futuro. Um escravo que se tornou um grande general. Um escravo que se tornou um grande influenciador. Um escravo que recebeu poder para colocar uma nação, um povo dentro de uma terra que precisava ser conquistada fisicamente, mas espiritualmente ele creu. Ela está conquistada porque Deus disse que está. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Porque um homem, um ex-escravo, decidiu construir o seu futuro, sentando num lugar que muita gente achava que era menor, sendo fiel no pouco, entrando pela porta, por aquela porta, né? Literalmente e espiritualmente, mas literalmente, ele passava pela porta da tenda do encontro e lá ficava. E lá ficava, construindo o seu futuro. E às vezes parece que a sua vida não está saindo do lugar, nada está acontecendo. Mas você está construindo uma história. Ela está sendo construída. E agora o Senhor mostra para ele e diz, olha o que eu coloquei em você. Mas para que você coloque esse povo, conquiste essa terra, coloque esse povo na terra que eu prometi lá atrás. Assim o Senhor deu, olha ele dizendo, assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. E elas puderam se cumprir, porque este homem, ele levou esse povo a crer num nível e a lutar. Deus nos deu, desde Números, quando estavam no deserto. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Quando ninguém ali acreditava mais. Ele estava dizendo, Ele falou e Ele vai cumprir. Agora está Ele aqui dizendo para eles, o Senhor cumpriu tudo, vocês viram? Nada Ele deixou de cumprir? Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel o descanso de todos os lados ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o povo, todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e lhes disse, estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se que eu reparti por herança para as tribos de vocês
toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Agora está velho, o discurso dele é o mesmo, desde lá de trás. O que sai dele é a mesma coisa. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem diante deles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Ele faz questão de lembrar tudo que Deus havia prometido. Até no último instante, está ele lá, influenciando esse povo a permanecer no mesmo lugar, que é obedecendo e honrando a Deus. Ó, esse é o caminho. Não mudou nada. Ele poderia ter se cansado. Já estou velho, fiz muita coisa, já conquistei muita coisa. Deixa eu dar um tempo. Não. Estou velho, idade avançada, mas eu ainda tenho coisas para lembrar vocês. Eu vou contar novamente, eu vou testemunhar o que o Senhor fez. E eu vou de novo dizer o que vocês precisam fazer para serem bem-sucedidos. Não se associem. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com outras nações que estão no meio de vocês. Não vão fazer uma bobagem dessa. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Vocês estão achando que é porque vocês são maiores do que os outros? Não, um de vocês faz fugir 1000, por um único motivo, que o Senhor prometeu, e Ele luta por vocês como Ele prometeu. Quando você está lutando, você está lutando, mas é o Senhor que está dando toda a graça e toda a força para você vencer. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Agora estou presa a ir pelo caminho de toda a terra. Ele está dizendo, eu vou morrer. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma, lá no fundo, vocês sabem que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta terra boa, desta boa terra que deu a vocês. Aí é outro assunto, ele está dizendo do jeito que ele cumpriu. Tudo que ele prometeu, mas também se vocês se desviarem, aquilo que ele disse que aconteceria também vai acontecer. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os chefes de Jericó lutaram contra vocês. Assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, tinha problema para vencer, hein? Tinha inimigo para vencer, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi a
sim que dei a vocês uma terra que não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós já escolhemos uma porta, nós escolhemos um lugar, nós escolhemos um caminho, nós escolhemos uma atitude na vida, nós já escolhemos o Deus, nós escolhemos a quem vamos servir, com quem vamos estar, onde vamos estar, para onde continuaremos indo. Porque o que ele está deixando claro, nada aqui aconteceu do nada. Quando eu criei, levei vocês a crerem, as promessas se cumpriram. Os inimigos foram derrotados. Vocês tiveram uma força descomunal. Fazia fugir 1000. Derrotamos inimigos tão poderosos, cidades fortificadas. Nós fizemos coisas assombrosas, escandalosas. Por um único motivo. Porque nós cremos no Senhor e obedecemos o Senhor. Porque nós escolhemos fazer o que Ele nos mandou fazer. Ele está deixando bem claro, isso não foi força do acaso, não foi, as promessas se cumpriram, porque tem um caminho que foi escolhido para se percorrer. Nós percorremos, nós escolhemos sentar aqui, passar por essa porta, crer, obedecer sem deixar faltar nada. Nós pagamos um preço em Deus, certo? Não foi do nada. O Senhor está nos observando. Nossas atitudes. Ele não disse, medita dia e noite para que você possa cumprir com tudo, com o livro dessa lei, para que você seja bem-sucedido. Então ele estava atento, consciente o tempo todo. Opa, não é assim. Não, é para cá. Deixa eu consultar o livro. Não, é assim. Essa é a boa pressão, é a porta estreita. Ele andou num caminhozinho, num caminho estreito. Ele não fez o que ele queria. Ele fez o que o Senhor deu a Moisés, que deu para ele, e ele cumpriu tudo e não deixou faltar nada. Mas nesse tempo, nessa sociedade hedonista, de gente que se coloca como vítima, crentes que estão cedendo para a cultura, essas coisas não precisam mais ser feitas. É por isso que nós não vivemos as mesmas glórias que eles viviam. Porque nós achamos que isso é ultrapassado, é obsoleto, não serve para agora. Não, continua servindo, é para ser feito assim. E Jesus estava vendo onde eles sentavam, e Jesus estava dizendo, tá, a porta é essa, passa por ela é apertada, mas no final... Mas nós queremos a porta larga, nós não queremos pressão,
Nós queremos fazer do nosso jeito, como queremos, na nossa hora, e estamos lá. Acho que não é bem assim. Esse é o problema dessa geração. Acho que não é bem assim. E nós queremos a glória. Sai da nossa boca rapidinho. Vou desistir, vou parar, é difícil demais. Está pagando um preço horrível. E aí diz, paga um preço em Deus. Isso é muito difícil. Não, difícil é levar a vida que muitos levam. A vida de Josué foi uma vida de desafios, mas de vitória. Ninguém pôde resistir a ele. Ninguém pode. Isso continua. Essa palavra é para mim e para você. Ninguém pode resistir a uma pessoa que está sentada no lugar certo, que está passando pela porta certa. Ninguém pode resistir a um servo fiel, alguém que é obediente. Nada, não tem inferno, não tem pessoas, não tem governo, não tem poder que possa resistir, suportar, resistir a alguém que tem Deus como seu Senhor. É impossível! É impossível! Porque qualquer coisa resiste a algumas pessoas. Porque elas não vivem isso aqui. Então resiste. Tem resistência de cá e resistência de lá. E não consegue prevalecer a nenhuma. É mais uma derrota, é mais outra derrota e outra derrota. E outra derrota. E você lê uma escritura como essa e pergunta, por que você está sofrendo derrotas assim? Por quê? Se o Senhor disse para Josué, ninguém vai conseguir resistir a você. E qualquer um resiste a você. Você é mais fraco. Não consegue resistir. Os problemas são mais fortes. O ímpio é mais forte. Onde isso está na Bíblia? Quando que isso acontecia? Quando que aconteceu na palavra de Deus? Que o inimigo prevaleceu. Que o problema foi mais forte e prevaleceu. Quando o povo estava ausente de Deus, estava distante de Deus. Eu digo a você, não é a Cléo, é a Bíblia. É impossível alguém, um problema, resistir a alguém que está tomado, cheio de Deus. É impossível. É impossível. Se você não entendeu, estou repetindo. É impossível alguém resistir a um homem, a uma mulher, que está alinhado com Deus, estão alinhados com Deus, que estão escondidos em Deus, que creem em Deus. É impossível. Não tem como. Então, se os problemas resistem a você, e você está sempre perdendo, está errado. Não é assim que você deve viver. Não é assim que um crente vive. Não é assim. E quando você ouvir aquelas lideranças do caos, que manda você aceitar, que é assim mesmo, que não sei o quê, esse cara está pregando em defesa própria. Ele não acredita e não quer que você acredite. Ele não tem força para lutar, aquela pessoa não tem força para lutar, e quer influenciar. O que mantém é 10 espias. Nós não podemos, não é possível. Vamos levantar um líder e voltar para a escravidão. É assim mesmo, aqui é assim mesmo. Aceita, engole. Onde está isso na Bíblia? Não na Bíblia que eu leio. Eu não sei que Bíblia alguns andam lendo. Mas na Bíblia que eu leio, eu não vejo isso. Na Bíblia que eu leio,
eu encontro um Deus que me manda crer, lutar, perseverar e diz: tudo é possível aquele que crê. Operando eu, ninguém pode impedir. Para de subestimar a Deus. Porque você não vê um meio de você chegar até o faraó. Porque você está num calabouço e é escravo. Para! Deus tem um meio para te colocar lá. Alguns vivem subestimando a Deus. Porque não creem? Não pegam a palavra? Não querem fazer o que é preciso? E quem faz só o que quer, vai acabar tendo que fazer o que não quer, talvez pelo resto da vida. Josué não fez o que ele queria, ele fez o que ele sabia que era o correto. Mas quem faz só o que quer, termina a vida fazendo o que não quer. Eu não vou terminar a minha vida fazendo o que eu não quero. Eu vou fazer e tenho feito por uma vida, muitas vezes o que eu não engoli, suportei, fiquei, quando não aguentava mais ficar no lugar, estava lá naquele lugar. Até Deus me dar a vitória. Porque sabia que era o que Deus esperava de mim. E aí então você vai vivendo. Ele tira você de lá e te leva para outro nível, ele te leva para outro nível. Mas toda pessoa que eu encontro que só faz o que quer, termina com o que não quer. E aí lá vem um questionamento. Eu não sei por que eu estou assim, a minha vida não vai, será que eu vou ser esse derrotado uma vida inteira? Eu vou ser essa pessoa derrotada uma vida inteira? Escolha é sua. Você vai ser o que você escolher ser. Você escolhe onde vai sentar. Você escolhe que porta vai entrar. Você escolhe onde vai passar os seus dias. Se na tenda ou fora dela. Você escolhe se vai servir ou vai fazer o que que as suas vontades estão pedindo. Aí a gente encontra a pessoa que sentou no lugar certo sendo honrada, encontramos aquela que entrou pela porta certa, encontrando o seu destino. Nós encontramos aquele que era escravo, mas decidiu servir, ser chamado de servo de alguém. Alguém que foi para a tenda aprender tudo que tinha que aprender. Agora Deus vem e levanta essa pessoa e diz assim para ela, ó, estou com você, ninguém resiste a você, e mais, o que eu botei em você, você vai derramar nesse povo, e você vai ser o cara que vai fazer esse povo viver o sonho da vida, de uma vida de gerações sonharam viver isso aqui, e eu vou dar para você vai botar esse povo aí. Aí alguém está com ciúme? Quem ele pensa que é? Ele pensa não, ele é. Ele não pensa nada, ele é. Ele sabia que ele era o cara que estava pagando o preço. E agora seria o canal, o instrumento para levar uma nação a viver o sonho de gerações. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram. Eu dei a vocês casas que vocês não construíram, vinhas que não plantaram. Vocês agora escolham o que vocês vão querer para a vida de vocês. Agora eu já escolhi. Eu não escolhi ontem. Eu escolhi antes de eu sair do Egito. Que caminho eu ia seguir.
É por isso que eu cheguei aqui, podendo falar tudo isso aqui. Quem não quer ouvir, né? Um homem velho, mas que triunfou uma vida inteira. Porque decidiu fazer escolhas difíceis para a sua carne. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Israel, uma nação inteira, serviu ao Senhor enquanto esse homem viveu, e aqueles que foram formados por ele viveram. Pessoas que sabiam de tudo. Sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Gente que sabia como o Senhor tinha favorecido. Enquanto esse homem viveu e os seus liderados viveram, aquela nação serviu ao Senhor. Então hoje o Senhor, eu não precisava nem fazer acabamento, o acabamento já está dado aqui, já tudo, é a palavra do começo ao fim. Eu fiz um caminho para mostrar para você. Quando o Espírito Santo me trouxe, ele queria chegar nesse ponto, abrir sua mente e entender. O Senhor está te vendo, até onde você senta. Ele está olhando para você, se você achava que ele não está observando até onde você senta, ele quer que você saiba, eu estou vendo, até onde você senta. Eu estou vendo quando você está indo dizimar, eu estou vendo onde você está sentando, eu estou vendo aquelas atitudes que você acha que não tem importância. Eu estou vendo. E aí abre o leque e pega a mensagem. Por que eu não estou tendo o resultado? O Senhor está vendo até onde você está sentando. Entendeu tudo? Ou ainda não? Ele está vendo até onde você está sentando. E Ele está te ensinando até como sentar. Ele está ensinando até o lugar que você tem que escolher para sentar. Porque a sua intenção, o que você está querendo com aquilo, vai repercutir, vai trazer um resultado para você, que talvez você não gosta. Não é o que você quer. E aí você não pode reclamar, quando você sentou no lugar errado e está sendo humilhado diante de todo mundo. Quando você pega uma porta errada, e todo mundo diz que você vai chegar no mesmo lugar que aquele que está na estreitinha, mal consegue passar, vai chegar e aí você quebra a cara. Não, ai, ué. Ué, você foi o espertalhão, porque quem pega a porta larga é o espertalhão. É aquele que ele quer acreditar numa mentira, que ele vai viver a vida dele do jeitinho que ele quer, mas no final vamos todos lindos, maravilhosos para o mesmo céu. Ô, gente, quando alguém, você pega, ó, vamos lá, quem está no mercado, pega o valor de um negócio. A gente sabe, no mercado, quando o trem cai lá embaixo, é com data de validade próxima. Nada é de graça. Entendeu? Então, a gente, às vezes, é espertalhão, nós queremos, aí a gente pega, o sujeito vai lá, quem já não se meteu nessa? De ter um preço, ter vários orçamentos, e aí aparece alguém que diz que faz quase que pela metade do preço aquilo. Aí se você fizer parar racionalmente o preço do mercado, quanto custa as coisas, tal,
ou esse cara não vai entregar, ou o que ele vai entregar não tem nada a ver com o que ele prometeu. Tem alguma coisa muito errada aí. Mas aí, a gente, podemos até botar Deus, fica espiritual o negócio. Você não tem noção. Ó Deus, ó Deus. E muitas vezes, você vai dizer assim, ó bicho, Deus não pode fazer. Eu não estou dizendo que Deus não pode, mas vamos de forma racional aqui, por favor. Às vezes a gente entra no negócio como se, assim, ó, eu fui o espertalhão e, sabe, eu sei fazer negócio. E o outro, com a subserviência dele, que só está querendo meio que passar a mão no seu traseiro e arrancar alguma coisa de você, ele negocia com você, te promete tudo, mas no final o que ele entrega não tem nada a ver com o que ele prometeu. Mas ele não tem como fazer aquilo. E ele já sabia que ele não tinha. Você quis acreditar numa mentira. Então, é fácil a nossa carne quer acreditar que nós, por uma via totalmente contrária, nós vamos chegar. Nós queremos acreditar que do nosso jeito vai dar tudo certo. Que essa porta larga, vai levar para o mesmo lugar que a portinha estreita, apertada. Nós queremos acreditar. Mas isso é porque nós não acreditamos na verdade. Porque quando você crê na verdade, quando você crê no que a palavra está dizendo, você sabe como as coisas funcionam. Você sabe que essa malandragem, você sabe que esse jeitinho não vai funcionar no reino de Deus. Deus está nos observando. O Josué não chegou onde ele chegou do nada. Escolhas foram feitas. Ele não viveu como uma vítima, como alguém mercê das circunstâncias. Mas ele fez escolhas muito claras na palavra de Deus. Escolhas claríssimas. E foram todas desafiadoras e sacrificiais. Ele escolheu ficar no lugar. Ele escolheu sentar no lugar certo. Ele escolheu a porta certa. Ele escolheu servir. Ele escolheu derramar o que foi dado a ele. Ele escolheu permanecer no propósito. Ele escolheu continuar sendo servo, mesmo quando ele já era o grande general. Ele escolheu. E quando você escolhe, você entende que você não é uma vítima do sistema, dos problemas. E você escolhe. Você vai ter aquele resultado. Um grande resultado. É claro que ele escolheu viver, agir como a pessoa que ele queria ser. Ele ainda não era, mas ele agiu como se fosse. E nós somos ensinados pela palavra de Deus a agirmos como a pessoa que nós queremos nos tornar. Você já está agindo, vivendo como a pessoa que você quer se tornar. Você está vivendo como a pessoa que você quer se tornar? Você tem sido o porteiro dos seus pensamentos? Você é o guarda da sua mente, dos seus pensamentos? Você tem vivido já de acordo como aquela pessoa que você quer se tornar?
Porque se eu não vou ter o que eu quero, mas o que eu sou, então eu preciso começar agora a viver. Josué, nitidamente, ele queria ser essa pessoa que ele chegou a ser. E ele viveu. Ele já foi agindo, vivendo como a pessoa que ele queria se tornar, que ele queria ser. O lugar que ele queria ocupar. E isso para mim é muito forte. Em nome de Jesus. Hoje você pode entender isso. E deixar entrar que o Senhor está vendo onde você senta. E parar de achar que o Senhor não está te observando, esperando que você entregue a sua vida por completo. Porque até onde você senta, Ele está observando e Ele está te orientando como que você deve sentar e que lugar você deve escolher. Para que Ele possa te promover. O lugar da humildade. O lugar de servo. O lugar onde você é fiel no pouco. Onde você espera Ele te promover. O lugar do servo lá na tenda. E então você vai ouvir dele. Ele coloca em você. E ele levanta você para fazer coisas inacreditáveis. Fazer coisas que muitos desejaram fazer. Essa é a mensagem para nós. Ele quer levantar pessoas aqui, que vão fazer coisas que muitos desejaram, mas não deram condições. Mas tem um caminho para chegar lá. E você pode fazer uma risca no chão hoje e começar a trilhar esse caminho. Hoje. Tem um caminho. Deus, Ele quer levar você, quer levar pessoas aqui a adotar cidades. Sabe o que é adotar uma cidade? É quando você se levanta num lugar, numa empresa, numa família, numa cidade. E você se torna essa estrutura forte, onde Deus pode usar e manifestar, e ninguém pode resistir a você. E dessa maneira você influencia pessoas, porque o que Deus coloca em você é para você influenciar outras pessoas. É para você levá-las, Ele te leva a viver, para que você leve outras pessoas a viverem. Sabe por que muita gente hoje não está num lugar mais alto? Porque um dia Deus colocou nelas a coisa certa e mostrou para elas o propósito. Ó, eu coloquei um poder em você, eu estou com você. E o propósito é que você leve essas pessoas a esse nível de vida, para esse resultado, a viver essa terra dos sonhos, a conquistar os sonhos delas. E a pessoa começou bem. Mas depois, o poder, o dinheiro, a ganância tomaram conta dela. Ela perdeu o propósito. Agora não era mais propósito, era dinheiro, era poder. E aí elas perderam. Mas aquelas pessoas que permanecem com um propósito, algo muito maior que isso, que foi o que aconteceu com Josué. Ele pôde colocá-las na terra, ninguém pôde resistir a ele, consequentemente a ninguém. E ele termina os dias dele, com todo mundo servindo a Deus. E todo mundo com a sua terra, porque ele conquistou e ele repartiu, está escrito. Ele conquistou, ele repartiu para cada um. Esse pedaço é teu, esse pedaço é teu, esse pedaço é teu. Ele foi conduzindo aquelas pessoas. E graças a ele, o instrumento de Deus, aquelas pessoas tiveram a sua herança e permaneceram fiéis ao Senhor. Esse é o propósito da nossa existência aqui. E se você entender isso aqui e ocupar esse lugar, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Amém, Senhor?